paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? Agora. E você pega a sua Bíblia aí, abre ela também, vem acompanhando, fazendo a leitura comigo. Se você pegar um caderno, pegar caneta, pegar marca-texto, pega o que você precisar pra estudar, tá bom? E vem estudar comigo agora. Então, no capítulo 1, quando a gente fez o vídeo a respeito do capítulo 1, nós vimos toda a história da vida de Noemi, do seu marido, dos seus filhos, como Ruth entra nessa história e como é todo o processo de sair daquela cidade e Noemi voltando para a cidade dela, Ruth decidindo que vai continuar acompanhando Noemi. No capítulo 2, nós vamos começar a ver um pouco de uma das principais características de Ruth, e é uma característica que pode ensinar muita coisa pra gente, e a gente vê isso logo no começo, tá? Então, vamos lá. Ruth, capítulo 2, vamos começar no versículo 1. Diz: Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros, e aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Aqui vão os 3 primeiros versículos e a gente consegue observar uma característica muito interessante de Ruth, que é sua humildade e sua diligência. Quer dizer, ela foi viver com Noemi. A gente pode observar pela decisão que Ruth toma que elas não tinham a melhor condição da vida ali, até porque Noemi era uma viúva, Ruth também era, e estavam vendo ali apenas as duas. Ruth não estava na sua terra natal, então ela decide que ela vai ir lá colher as espigas que forem sobrando durante as plantações, porque quando eles estavam colhendo, aquilo que caía, eles não deveriam pegar. Aquelas pessoas que estavam trabalhando, colhendo as espigas e tudo mais, não deveriam pegar aquilo que caísse. Aquilo que caía serviria de ajuda para as mulheres viúvas que fossem lá trabalhar. As mulheres precisavam de ajuda, não tinham tantas condições, e era uma lei que o Senhor havia instituído para poder ajudar todas as pessoas realmente. Quer dizer, você tem tanto, você tem sobra, e se está caindo, se está ficando, deixa para quem precisa. Então Ruth tomou a decisão de ir fazer isso, e a gente observa uma grande humildade da parte dela fazer isso, quer dizer, ela foi com a Noemi e ela poderia ter desistido quando ela chegou lá e viu a condição, e viu o trabalho que ela precisaria realizar, ela poderia ter mudado de ideia, ela poderia ter ido embora, e ninguém poderia julgar ela, porque ela poderia estar na casa dela, a vida dela poderia estar sendo muito mais simples, e ali ela estava com uma outra senhora de idade, viúva, e ela teria que trabalhar para ajudar a casa. Então, ela poderia ter voltado para casa dela, mas ela decide ficar ali. E ela também tem uma decisão muito bonita, porque ela pergunta para Noemi se ela pode ir ao campo fazer esse trabalho. Quer dizer, ela é uma mulher adulta, uma mulher que já havia sido inclusive casada, mas como ela estava vivendo com Noemi, ela pergunta a Noemi se ela poderia fazer isso. Quantas vezes a gente vê essa geração de adolescentes que tá surgindo, que quer fazer tudo sem pedir permissão, que acha que é grande demais, adulto demais, maduro demais, e não quer pedir autorização dos pais, não quer informar o que tá fazendo, não quer pedir aconselhamento, só que isso não adianta e a gente só sai perdendo quando tenta fazer isso, sabe? Peça conselho para as pessoas mais sábias, peça autorização, busque saber se o que você tá fazendo é realmente uma boa ideia, se é realmente correto, se vai ser útil. Ruth pergunta, Noemi dá essa permissão, então ela vai sobre debaixo da permissão de Noemi, que é uma coisa muito importante para você que é jovem, não só você que é mulher, mas você que é jovem, sempre ande debaixo da permissão das pessoas que são superiores a você, das pessoas que são responsáveis por você. Então, se você vive com seus pais, ande debaixo da permissão dos seus pais. Se eles não permitem, não faça. Se você vive com outra pessoa é responsável por você, ande debaixo da permissão dessa pessoa, tá? Não tenta fazer só porque você quer, só porque você tá animado, porque quando a gente faz em desobediência, o Senhor não se agrada, o Senhor não abençoa, não dá certo. Tá, então ela decide que ela vai ir trabalhar, e ela vai trabalhar em um campo, o campo de Boaz, que era um parente de Noemi, tá?
Então, no versículo 4 diz: Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. A gente leu aqui até o versículo 7, e aí nos vemos algumas características de Boaz. A gente começa a conhecer Boaz aqui. A gente não havia ouvido falar dele ainda, nós não sabíamos como ele era, quais eram as características dele, mas a gente conhece ele agora. A gente observa primeiro que ele tem uma boa relação com os trabalhadores. Quer dizer, para começar, ele tinha pessoas responsáveis por ele no campo. Como o dono de tudo aquilo, como o dono daquelas terras, ele com certeza tinha funcionários que eram responsáveis por organizar os ceifeiros para garantir que o trabalho estava sendo bem feito, que as metas estavam sendo atingidas, que tudo estava sendo feito dentro do tempo. Ele com certeza tinha funcionários para fazer isso. E mesmo assim ele chega e ele vai ver o campo, ele vai observar como as coisas estão acontecendo, como estão os trabalhadores. Então isso mostra uma relação muito boa entre ele e os trabalhadores, os funcionários. Isso é muito importante, porque se você não sabe tratar bem as pessoas que estão ali trabalhando para você, que estão te ajudando a conquistar tudo que você tem, porque ele não conseguiria cuidar de toda a terra sozinho. Então, se ele não souber lidar com seus funcionários, isso vai mostrar uma característica muito ruim nele, uma personalidade muito ruim nele. E com certeza não é algo que o Senhor deseja. Um servo do Senhor que não consegue tratar bem os funcionários. E ele lidava muito bem com esses trabalhadores. Ele chega, saúda eles, então isso mostra uma relação muito legal entre eles. E pergunta a respeito de Ruth, porque ele vê Ruth ali trabalhando, não é mesmo? E o capataz, aquele funcionário, responde para ele quem ela era, de onde ela tinha vindo, diz que ela era parente de Noemi e diz que ela pediu permissão para trabalhar ali e desde que ela chegou ela não tinha parado de trabalhar. Ruth estava ali com um foco, ela tinha uma razão, ela precisava conseguir aquilo seria alimento, aquilo seria útil para ela e para Noemi, então ela trabalha e ela trabalha bastante desde o momento que ela chega. Isso mostra uma certa dedicação de Ruth, isso mostra pra gente que não é por ser jovem, não é por ser mulher, que ela foi pra ficar enrolando, ela não foi pra ver se alguém dava algo pra ela foi buscar uma oportunidade de trabalhar e como ela conseguiu, ela fez isso da melhor forma que ela pôde, ela fez isso com muita entrega. Aqui revela que ela só parou durante alguns minutos para descansar, mas ela estava trabalhando ali concentrada. O que isso quer dizer, Miriam? Quando você tiver uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, faça com amor, faça com empenho e faça da melhor forma que você puder. Interessante, porque Ruth teve uma oportunidade de trabalhar e por isso ela começou a trabalhar da melhor forma que ela podia. Então, quando você tiver oportunidades, qualquer oportunidade, faça da melhor forma que você puder. Se você teve a oportunidade de fazer algo na sua igreja, cuidar das crianças, trabalhar com os jovens, ajudar na cantina, não interessa. Se você teve a oportunidade de fazer alguma coisa na sua igreja, faça isso da melhor forma que você puder. Às vezes a gente observa alguma função, algum trabalho e pensa que por ser inferior, por não ser tão legal, você pode fazer de qualquer maneira, só que o Senhor não se agrada disso. A Bíblia nos ensina a fazer todas as coisas como se elas fossem para o Senhor, para Deus. Se você está fazendo algo para Deus, você não pode fazer de qualquer jeito, porque é Deus, não é mesmo? Então, se você tem a oportunidade de executar qualquer tarefa, faça da melhor forma que você puder, porque você vai ficar conhecido por isso. Quer dizer, ela estava trabalhando ali e era ela e ela mesma e estava tudo bem, mas as pessoas separaram como ela estava trabalhando e isso chegou aos ouvidos de Boaz. Talvez você pense que ninguém repara no seu esforço ou em nada do tipo, mas as pessoas estão vendo o que você está fazendo e isso vai chegar ao ouvido de outras pessoas. E se você trabalhar mal, isso também vai chegar ao ouvido de outras pessoas e a gente não quer isso. Bom, no versículo 8, Boaz vai falar com Ruth e diz assim: Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E, quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. No versículo 10, mostra a reação de Ruth. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu:
Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Olha, essa parte é muito interessante porque mostra exatamente o que eu acabei de falar. O trabalho dela chegou aos ouvidos de Boaz e por ter revelado a personalidade dela e o bom caráter que ela tinha, ele deixa ela para trabalhar ali. Ele diz, não vá a outro campo, você não precisa procurar em outro lugar, o que você precisa você vai encontrar aqui, trabalhe junto com as minhas servas. E ele ainda diz, eu dei ordens aos meus servos para que eles não tratem você mal, porque Ruth era estrangeira e querendo ou não havia um certo tipo de preconceito, uma coisa assim, não, mas ela veio de fora, o que ela tá fazendo aqui? Então Boaz diz para os servos dele não tratarem mal o Ruth, mas aceitarem ela e colocar ela para trabalhar junto com as servas dele, junto com aquelas mulheres que eram da terra realmente, aquelas mulheres que já estavam muito tempo ali, e ele coloca Ruth para ficar junto com elas. Quer dizer, quando você faz algo bem, você faz para Deus, você faz com dedicação, chega um momento em que isso alcança o ouvido de outras pessoas. E o Senhor prepara tudo para que você seja recompensado por isso. E aí, mesmo que você seja de fora, mesmo que você não seja igual, mesmo que você não esteja lá há tanto tempo, o Senhor prepara tudo para te colocar lá dentro. Miriam, o que isso quer dizer? Olha, não importa onde você está agora, que lugar você teve a oportunidade de estar executando alguma tarefa, se você entrou na igreja há pouco tempo e começou a fazer há pouco tempo, se você ainda não sabe lidar muito bem com os ministérios, mas teve a oportunidade de estar trabalhando lá, faça da melhor maneira que você puder. Porque o Senhor vai cuidando e vai recompensando você de acordo com o seu trabalho. E quando o Senhor vier recompensando, você vai perceber que mesmo que você seja de fora, mesmo que você seja estrangeiro, Ele vai te colocar lá para ficar dentro, para ficar com as pessoas que já eram de lá, para as pessoas que já eram da terra, para as pessoas que já eram nativas. Não importa se você vem de fora. Se você trabalhar bem e trabalhar para o Senhor te faz participar com quem está dentro. Outra coisa que eu acho muito legal é que diz assim, no versículo 12... que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Quer dizer, Boaz estava ali, sim, ajudando ela, acolhendo ela. Era como se ele declarasse oficialmente que ela poderia estar trabalhando ali. Mas ele repara que ela não foi por causa de Boaz, ela não foi por causa dos funcionários, ela não foi por causa de nenhuma pessoa. Ela estava se refugiando sob as asas do Senhor. O que estava fazendo com que tudo aquilo desse certo para ela e começasse a caminhar para mudar a vida dela era o Senhor. E Boaz notou isso. Então, quando você faz as coisas confiando no Senhor e vai permitindo que o Senhor mova tudo e cuide de tudo na sua vida, as pessoas que te olham e reparam na sua vida sabem que é Deus, sabem que você está buscando Deus, sabem que é Deus que está fazendo por você, que está cuidando de tudo. E isso é a parte mais legal. Quando você confia em Deus, as pessoas ao seu redor percebem que é Deus fazendo na sua vida. E quando Deus é glorificado através da gente, isso é ótimo, com toda certeza. Então, Ruth estava tendo muito sucesso nessa parte da vida dela. E aí no versículo 14 diz... Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Olha, essa parte é muito legal, porque ainda tem a ver com as recompensas do trabalho de Ruth. Quando ela é chamada para comer, isso é uma coisa muito interessante. Quando eu li, eu não tinha entendido muito bem a importância disso, mas eu pesquisei na internet um pouco a respeito. E o que esse versículo representa pra gente é que Boaz não apenas se certificou de que Ruth matasse sua fome, então ela se alimentasse, mas ele também garantiu que aquilo fosse saboroso para ela. Quando aqui diz, venha, sirva-se de comida, também pode molhar o pão no vinagre, é como se isso representasse, você não vai comer apenas o pão, que é o que mata a sua fome, você também vai ter um complemento, que é o que torna tudo saboroso. E quando o Senhor começa a agir na nossa vida e começa a cuidar da gente e trazer a sua providência sobre as nossas vidas, Ele não apenas traz o que mata a sua fome, mas Ele também traz o que dá sabor. Quer dizer, você não vai viver sempre naquele limiar do deu pra matar minha fome, agora eu tenho que ralar novamente pra ver se eu consigo algo mais. O Senhor sempre traz algo mais. Ele sempre traz algo pra mostrar que é Ele cuidando e dando sabor pra sua vida. Então, às vezes, parece que a gente está passando por tantos problemas, tantas dificuldades. E aí, quando a gente começa a ver a providência de Deus, você para e pensa... Nossa, não é só pra matar minha fome, também é pra dar sabor. É aquilo que mostra pra você que não foi só uma pessoa te ajudando, foi Deus mandando ela te ajudar. Sempre tem algo a mais, e esse algo a mais é o que mostra que foi Deus que fez por você, não foi nenhuma pessoa no mundo. Bom, aqui começa uma conversa, tá bom? Vamos lá então, diz assim, no versículo 15. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos, permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela se recolha. Não a atrapalhem.
Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e, à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. No versículo 18 diz, ela carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra, também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Bom, depois a gente vê que Ruth teve um dia inteiro de trabalho, e depois de tudo aquilo que ela colheu, ela debulha aquilo, prepara o seu cesto e vai. Ela carrega tudo para a cidade, aqui não mostra ninguém ajudando ela, era bastante cevada, isso provavelmente estava pesado, provavelmente era um pouco difícil de carregar, mas era o fruto do trabalho dela, ela com certeza carregou isso muito feliz, porque era o resultado de que ela não havia sido preguiçosa, ela havia tido um dia de trabalho produtivo, ela havia conseguido conquistar aquilo que elas precisavam, então ela leva aquilo para casa dela, e quando ela chega, ela mostra para Noemi, tá? Ela chega e mostra para a sogra dela, quer dizer, sim, eu pedi a permissão da senhora para ir trabalhar, sim, eu trabalhei realmente, foi isso que eu conquistei, foi isso que eu consegui. E ela também dá aquilo que havia sobrado da refeição. Lembra quando lá no início do capítulo, lá no início não, lá no versículo 15, 14, no versículo 14, quando Ruth vai comer, e lá diz que ela come até ficar satisfeita e ainda sobra alimento. Ela comeu aquilo que ela precisava, aquilo de que ela tinha necessidade, e aquilo que sobrou, ao invés de comer com gula, ou ao invés de desperdiçar, ela leva para casa e dá para Noemi, tá? Isso mostra mais uma característica muito importante de Ruth. Além de ser humilde, além de ser diligente, trabalhadora, ela era moderada. Ela não comeu só porque tinha, ela comeu o que ela precisava e ainda se lembrou de Noemi, de cuidar dela e de levar alimento para ela também, tá? Quando ela chega, no versículo 19, Noemi começa a conversar com ela e diz: Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Olha, isso é muito bonito porque a gente vê que Noemi se preocupou, ela quer saber o que tinha acontecido, como foi, onde Ruth estava, como ela conseguiu aquilo. Isso mostra uma característica muito importante agora para os pais. Ruth ensina muito pra gente, tanto como pessoas, como filhos. A gente aprende muito com Ruth nessas duas áreas da nossa vida. Quer dizer, se você não é mais filho, você com certeza aprende muito pra colocar na sua vida como pessoa, na sua personalidade com Ruth. Mas Noemi mostra aqui pra gente uma característica muito importante dos pais, que é se preocupar, perguntar o que aconteceu, como foi, o que você fez, como você conseguiu. Quer dizer, ela apareceu com aquele tanto de cevada em casa e Noemi podia simplesmente ficar feliz porque havia conseguido tudo aquilo e seguir a vidinha dela, né? Fazer as coisas que ela estava fazendo. Mas ela se preocupa em conversar com Ruth. Isso faz toda a diferença. Eu posso dizer com toda a tranquilidade que todos os dias, quando eu chegava da escola, eu contava pra minha mãe como havia sido o meu dia, o que eu tinha feito, como tinha acontecido. Ela sempre perguntou e isso faz toda a diferença. O que acontece é que às vezes os filhos eles querem conversar, mas eles não se sentem à vontade, eles sentem que eles não têm liberdade porque os pais são muito fechados, os pais não perguntam. E a verdade é que, você pode pensar, se meu filho quiser falar comigo, ele vai vir e vai falar. A verdade é que não. Se os pais aparentam ser fechados, se eles aparentam não querer saber, os filhos acabam não contando realmente. Então, se você quer construir uma boa relação com seus filhos, pergunta. Pergunta como foi o dia, pergunta o que aconteceu, como foi. Mas seu filho não gosta de falar comigo, ele não gosta de responder. Com o tempo ele vai se acostumando, ele vai se abrindo e ele vai conversando e respondendo. Eu tenho certeza que quando o tempo passar e o seu filho não estiver mais embaixo da sua direção, dentro da sua casa, você vai querer poder dizer que você teve uma boa relação com ele, que você conversava, que ele confiava em você, se sentia vontade para falar com você, mas isso não se constrói sozinho nem se constrói do nada. Então se preocupe com seus filhos. No versículo 20, Noemi diz: O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Vós disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Bom, a gente termina agora a leitura do capítulo 2.
E a gente vai ver agora o que a gente percebe nesse final. Para começar, Noemi mostra gratidão a Deus, não é mesmo? Quer dizer, ela poderia dizer, Boaz é um homem bom, Boaz é isso, Boaz é aquilo, mas não. Boaz é um homem bom, mas quem providenciou isso para nossa vida foi o Senhor. Boaz é um homem bom, mas é o Senhor que está cuidando da gente. Boaz é um homem bom, mas se não fosse pelo Senhor, Boaz nem estaria aqui. E Boaz com certeza não repararia em você, Boaz com certeza não gostaria, não desejaria nos ajudar. Então sim, Boaz é ótimo, mas maravilhoso mesmo é Deus. Quer dizer, quando as pessoas forem boas pra você, quando as coisas derem certo, não coloca todo o crédito na pessoa. Ah, a pessoa fez isso pra mim, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Quem tá cuidando da gente de verdade é Deus. E se não fosse pelo Senhor, ninguém ajudaria. Se não fosse pelo Senhor, muitas pessoas não estenderiam a mão. Se não fosse pelo Senhor, as oportunidades não apareceriam. Se não fosse pelo Senhor, as portas não seriam abertas. Então, dê todo o crédito, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas é no final da conversa que Noemi finalmente compreende, se lembra, vamos dizer assim, quem era Boaz. E se lembra que Boaz era um dos parentes mais próximos. Miriam, o que isso quer dizer? Bom, você já viu o desenho de Ruth, você sabe o que acontece, mas a verdade é que, por ser um dos parentes mais próximos, de acordo com as leis, de acordo com todos os princípios da época, ele teria a oportunidade de resolver os problemas com as finanças, hipoteca da casa, enfim, ele poderia ajudar a Ruth e Noemi a se reestruturarem, se reerguerem, porque já que Noemi era viúva, é como se ela se tornasse responsabilidade do parente mais próximo, como Boaz era um dos parentes mais próximos, ele teria essa oportunidade. Quer dizer, o Senhor providenciou todas as coisas para que Ruth fosse justamente ao campo daquele que teria a maior oportunidade, uma das maiores chances de ajudar ela e Noemi. Então, é o Senhor cuidando de tudo com certeza. E pra terminar, a gente ganha um belo conselho de mãe, desses que você provavelmente já escutou, mas vai escutar de novo na palavra do Senhor, porque Deus faz isso mesmo. E Noemi diz, faça o que ele disse, minha filha, fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. E Ruth trabalha com as servas nos campos de Boaz e recolhe espigas com elas até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Quer dizer, Noemi vem e diz, continua andando com essas pessoas, porque essas pessoas são boas, não tenta caçar outro tipo de gente não, tá bom? Tá, quando sua mãe começa a falar dos seus amigos, fala, ah, esse é bom, esse não é, esse tá com um comportamento esquisito. Então Noemi também vem dar um avisinho pra Ruth, fala, fique com essas mulheres, porque neste lugar existe uma ordem para que você seja bem cuidada. Nesse lugar existe uma ordem para que você seja bem tratada. Esse é o lugar que o Senhor providenciou realmente. E se você for para outro lugar, as pessoas podem simplesmente não ter esse cuidado, porque a providência do Senhor é para você nesse lugar. Se você sai, a providência fica lá, né? Você vai embora, a providência fica. Então, obedeça ao Senhor e obedeça aos seus pais, porque a providência não é uma pessoa louca que sai correndo atrás de você para te ajudar a se manter. A providência é para um tempo e para um lugar determinados, e se você não obedece ao Senhor e fica mudando de ideia e indo para caminhos que o Senhor não te mandou estar, a providência não te acompanha, tá bom? Então, a providência do Senhor era para que ela trabalhasse no campo de Boaz, e é ali que ela fica e aprende. Bom, nós terminamos hoje Ruth 2. Espero que vocês tenham gostado, que tenham estudado, tenham aprendido bastante. Aqui tem muita coisa para os filhos, para as mães, para os pais e para as pessoas cristãs normais. E, enfim, tem muito ensinamento bom de verdade. Foi um capítulo que eu li de primeira e eu pensei... que chato. Mas, tem que ser sincero, gente, desculpa. Mas que, na verdade, traz muito ensinamento, traz muita reflexão de verdade, muita coisa que você para e pensa... Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir dessa forma. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre Ruth capítulo 3. Não sei exatamente quando o Ruth 3 vai sair, espero que em breve, tá? Não vou deixar todo esse tempo que eu deixei entre o Ruth 1 e o Ruth 2 não, tá? Enfim, espero que vocês tenham tido um bom estudo, uma boa reflexão bíblica. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários qual é o ensinamento que você achou mais profundo pra você em Ruth capítulo 2. Qual é o comportamento dela que mais chama sua atenção? O que é que você acha que você tem que trazer pra sua vida? Enfim, comenta o que foi mais profundo pra você. Desejo um bom estudo bíblico pra você, se você vai continuar estudando aí. Enfim, que você aprenda muito, seja muito edificado pelo Senhor e consiga colocar tudo isso em prática, porque mais do que ouvir, nós precisamos praticar tudo isso que nós aprendemos, porque é o mais importante, não é mesmo? Então, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!